Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Eu não sou José Tolentino Mendonça, mas, perdão, o som não se ouve? Está melhor assim? Pronto, não vou repetir a piadinha. Queria só dizer que esta sessão decorrerá nos moldes que já tínhamos combinado em vezes, enfim, que eu já tinha informado numa sessão anterior, em virtude das ocupações do Cardeal Tolentino Mendonça. Não é possível, e isso foi desde o princípio a combinação que fizemos, não é possível contar presencialmente com ele, e ele enviou-nos há 2 dias uma gravação que digamos, corresponde àquilo que tem sido o modelo de intervenções que temos tido nas conversas anteriores e, portanto, o que vos venho propor é que escutemos essa intervenção, que é justamente sobre o tema que está ali escrito em cima, e que, a seguir, tenhamos uma conversa aberta entre todas e todos. Eu não terei a mínima veleidade de representar o pensamento aqui exposto pelo Cardeal Tolentino Mendonça. Farei aquela função que tenho desempenhado nas outras conversas, que é de fazer um primeiro comentário, abrir a conversa, mas será sempre uma conversa, enfim, sem a presença física da pessoa convidada, mas, enfim, uma conversa que seguramente poderá decorrer do pensamento que ele vai expor na intervenção que já de seguida se passará a projetar. Portanto, será assim e espero que esta possa ser uma sessão tão produtiva e tão estimulante quanto foram as outras. Estou certo que assim será. Portanto, Dário, quando quiser. Queria começar por agradecer o convite para participar nestas reflexões sobre a paz. Queria agradecer muito ao professor José Manuel Pureza, que foi o mensageiro deste convite, e na sua pessoa queria aproveitar para saudar a faculdade e a Universidade de Coimbra, que cumprimento com um grande espírito académico. O título que me foi dado é muito incisivo: A Paz como Utopia em Realização, e não podemos esquecer que esta reflexão acontece neste contexto que o Papa Francisco define como Terceira Guerra Mundial aos bocados. E, de facto, se nós olharmos para as guerras conhecidas, como a guerra da Ucrânia, e para tantos conflitos mais esquecidos do mundo, nós percebemos que, de facto, é pertinente esta categoria da Terceira Guerra Mundial que vai acontecendo por partes, aos bocados. Um modo de começar a pensar esta questão da paz como utopia em realização poderia ser recuperar a etimologia da palavra paz. E o termo grego eirene, deriva do verbo eiro, que significa entrançar, entretecer, ligar os diversos fios. E este é, sem dúvida, um elemento importante, porque nos diz que para os gregos a paz é uma espécie de aliança, é o resultado de um processo negocial, de um encontro das partes, é uma espécie de pacto social. E, na verdade, é também esse o sentido profundo que encontramos no termo latino pax pacis. A sua raiz é pag ou pac, a mesma raiz que encontramos, por exemplo, na palavra pactum. Percebemos assim o quê? Que a paz não é uma realidade espontânea, não é um automatismo garantido, não é um dado de facto, mas é uma deliberada construção humana. É uma escolha histórica e ética. É, se quisermos, um processo coletivo que requer a força e a sabedoria
de manter unidas estas duas palavras, cuja reunião nos parece um oxímoro, a palavra utopia e a palavra realização. Para manter unidas, para realizar a utopia, nós precisamos de facto deste processo deliberado de escolha e de construção da paz. A este propósito, vem-me ao pensamento um discurso que ouvi ao sociólogo Zygmunt Bauman num dos encontros de oração pela paz realizados em Assis. E Bauman propôs, naquele encontro, uma reflexão a partir do pronome nós. A primeira vez que este termo foi pronunciado, não dizia respeito a mais de 150 pessoas, quando os homens ainda eram caçadores e recoletores. Aos poucos, o nós foi-se ampliando e aplicando-se sucessivamente à tribo, à aldeia, à cidade, ao Estado ou aos impérios. Mas em todas estas etapas, o pronome nós tinha um elemento em comum. Formulava-se em contraposição aos outros. De um lado estávamos nós, do outro lado estavam os outros, num regime de inclusão e exclusão. E isto, dizia ele, moldou a história da humanidade, a história do mundo, tal como o conhecemos. Mas hoje, e era, digamos, o ponto mais instigador do discurso de Bauman, mas hoje, dizia ele, nós vivemos num novo limiar. Vivemos num mundo global, onde o outro tradicional, normalmente associado ao desconhecido, deixou de existir, porque nos sentimos e nos sabemos, ou deveríamos saber, todos próximos e dependentes uns dos outros. Passamos a viver todos na mesma aldeia. Nunca estivemos tão próximos ou nunca partilhamos em simultâneo tantos acontecimentos. O grande problema qual é? No dizer de Bauman, é vivermos numa época inédita da história, mas insistirmos na aplicação das velhas antinomias. Continuamos a desconhecer as culturas uns dos outros, os pontos de vista que cada um representa, como se fôssemos estranhos e irremediavelmente distantes. O outro é simplesmente olhado como uma ameaça. E em vez daquela hospitalidade utópica, aquilo que nós constatamos, dramaticamente, é a perpetuação de uma hostilidade sempre mais distópica. No final da sua comunicação, Zygmunt Bauman dizia: nós precisamos de escutar os conselhos que nos são oferecidos pelo magistério do Papa Francisco. E ele elencava 3 conselhos e era a partir deles que eu queria também, no fundo, falar-vos nesta breve comunicação. Antes de tudo, e era o primeiro, nós precisamos de instaurar uma cultura do diálogo para podermos reconstruir o tecido da nossa sociedade. E isto o Papa Francisco diz, ou repete, na última das suas encíclicas, a Fratelli Tutti. A globalização tornou-nos vizinhos, mas não necessariamente solidários. Pelo contrário, nós estamos mais distantes e sós, mais desagregados e vulneráveis, mais limitados ao estatuto ou à condição de espectadores e de consumidores. De forma manifesta, as nossas sociedades mostram dificuldade em constituir-se como um projeto que diga respeito a todos. As margens de excluídos das nossas sociedades e também das nossas sociedades ditas de bem-estar é cada vez maior e não pode deixar de constituir um problema para
para a nossa vida, para as sociedades democráticas, para as sociedades que têm como aspiração também o horizonte de uma igualdade social. Obviamente, nós não nos sentimos todos companhia do mesmo barco e locatários da mesma casa comum. E o Papa Francisco recorda muitas vezes como o grande risco é que partes da humanidade pareçam sacrificáveis em benefício de uma seleção que favorece um grupo humano em detrimento do outro. E aqui a economia que mata, de que fala o Papa Francisco, é de facto um factor que parece dizer que há camadas da população que contam menos, que podem viver sem os cuidados mínimos, sem o reconhecimento da sua dignidade, das suas aspirações fundamentais. Ora, o refrão de que ninguém se salva sozinho é fundamental para a construção da paz, como utopia em realização. De outra maneira, nós continuamos a perpetuar um nós que é excludente de uma parte significativa da população. Só exercitando uma visão mais global, mais fraterna, mais aberta da vida, nós somos capazes de criar sociedades eticamente qualificáveis, onde nos sintamos verdadeiramente corresponsáveis uns pelos outros. E aqui o grande termómetro da construção da paz social é sempre o modo como os mais vulneráveis, os mais pobres, são ou não acudidos. Para isso, nós precisamos de encontrar, de realizar uma verdadeira cultura do encontro, que meta fim à cultura da indiferença e do descarte. Em vez de ignorar a situação do outro, nós temos de sentir aquilo que representa, o compromisso que representa para cada um de nós o rosto do outro. E em vez das políticas do descarte, como se os seres humanos pudessem ser tratados como um bem de consumo que se usa e deita fora, o Papa diz é preciso atenção para que as nossas sociedades não vivam já sob a categoria da exploração, mas vivam a criar sobras humanas. É esta espécie de grande população que fica fora da história, fica fora do radar das grandes políticas sociais, económicas, culturais, criando assim uma humanidade de primeira e uma humanidade de segunda. A progressiva descoberta ou redescoberta do nós é, sem dúvida, uma tarefa urgente da humanidade, como explicava Zygmunt Bauman, e ele dizia que só teremos futuro se tivermos a inteligência e a bondade para expandir as fronteiras do nós à humanidade inteira, colocando no centro da arquitetura social a noção de bem comum. Um outro motivo importante, dizia Bauman, citando o pensamento social do Papa Francisco, é a necessidade de fazermos valer uma maior equidade, uma maior justiça social na distribuição dos frutos da terra e do trabalho, desconstruindo aqueles paradigmas que, no fundo, assentam e perpetuam uma ideia de desigualdade. Bauman, para descrever a mecânica da história, insistia em dois princípios. O primeiro é que a construção da civilização, tanto no passado como no presente, ocorreu sempre no balanço entre exclusão e inclusão.
Aqui joga-se a possibilidade da paz, a utopia da paz. Na forma como nós resolvemos este balanço entre exclusão e inclusão. E a segunda coisa que diz Bauman é que a civilização avançou apenas quando conseguiu alargar as fronteiras da inclusão e fazer regredir a prática da exclusão. Por isso, a qualificação ética do nosso futuro comum depende muito da forma como soubermos alargar, potenciar o pronome nós. As nossas sociedades, para serem pacíficas, precisam de aprender a conjugar melhor e mais vezes a primeira pessoa do plural, envolvendo os cidadãos numa política da esperança que tenha realmente dimensões universais. Deveríamos ser mais capazes de dizer nós, alicerçando-nos no reconhecimento de uma condição comum. Ora, isto passa por assumir aquilo que em plena pandemia o Papa Francisco dizia: estamos todos no mesmo barco, ninguém se salva sozinho. E o terceiro e último elemento é aquele de redescobrir quanto a cultura representa um recurso fundamental para a construção da paz. Porque a paz não se constrói apenas na mesa da negociação dos grandes atores mundiais. A paz começa a construir-se numa outra escala, numa outra dimensão. E aí entra, de facto, a dimensão cultural. No preâmbulo da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, de 2001, aprovada pelas Nações Unidas, afirma-se que o respeito pela diversidade das culturas, a tolerância, o diálogo e a cooperação, num clima de confiança e compreensão recíprocas, são algumas das principais garantias da paz e da segurança internacionais. A cultura é um património comum das nossas humanidades, mas é um património plural, com uma grande diversidade de formas, expressões e linguagens, e é necessário implementar uma interação mais harmónica entre as identidades culturais plurais, defendendo o valor dessa diversidade. No número 1 dessa declaração, declara-se o seguinte: enquanto fonte de intercâmbio, inovação e criatividade, a diversidade cultural é tão necessária para a humanidade como a biodiversidade o é para a natureza. Neste sentido, deve ser reconhecida e afirmada em benefício das gerações presentes e futuras. Ora, na encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, o termo cultura aparece mais de 40 vezes, chamando a atenção para a grave responsabilidade da política internacional e da construção da paz contra a cultura do descarte e em favor de um novo estilo de vida. A encíclica reage àquilo que muitos cientistas chamam de ecocídio. Denuncia o antropocentrismo despótico e desordenado que se desinteressa tanto da natureza como do equilíbrio entre os seres deste mundo. E as consequências são bem manifestas, porque nós vemos as formas de guerra, de conflitualidade também na degradação ambiental, no cúmulo de poluição, nas emissões tóxicas, no dispêndio de energia e água em excesso, na vida privada do contacto com a natureza, na perda das identidades culturais, numa ruptura de vínculos, numa ruptura deste pacto harmonioso com a casa comum. Tornou-se por isso, diz o Papa na Laudato Si, tornou-se urgente a consciência de proteger a nossa casa comum, associando a preocupação de unir toda a família humana na procura de um desenvolvimento
sustentável e integrável. Uma das coisas a redescobrir é a cidadania ecológica. E essa resulta de um processo cultural que é urgente encetar, assente numa ética da responsabilidade, da solidariedade, do cuidado e da compaixão. É que a degradação da natureza está estreitamente ligada à cultura de guerra, de hostilidade, que molda a convivência humana. A poeta Sofia de Mello Briner Anderson recordava o seguinte: não somos apenas animais acossados na luta pela sobrevivência, mas somos, por direito natural, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser. A construção da paz depende da capacidade que as culturas tiverem de dialogar e de estabelecer laços novos de hospitalidade. Não podemos olhar para aqueles que hoje são os grandes desafios humanos como se fossem apenas assuntos que têm a ver com a sustentabilidade económica. A realidade pede para ser lida de uma forma bem mais integral. Por exemplo, a crise dos refugiados e imigrantes, que apesar do cansaço das opiniões públicas europeias, continua a ser uma dramática, uma trágica realidade. Não podemos olhar para os refugiados como se tivessem apenas necessidades para satisfazer, como se apenas viessem buscar alguma coisa à Europa e não transportassem também eles consigo recursos preciosos de que temos necessidade. Não transportassem consigo contributos culturais importantes e que constituem uma riqueza que não se pode ignorar. Como recordou o Papa Francisco numa das mensagens para o Dia Mundial da Paz, os migrantes e os refugiados não chegam de mãos vazias, trazem uma bagagem feita de coragem, capacidades, energias e aspirações, para além dos tesouros das suas culturas nativas, e deste modo enriquecem a vida das nações que os acolhem. Se quisermos falar da paz como utopia em realização, precisamos de facto converter o nosso olhar naquilo que às culturas e ao encontro pacífico, justo das culturas diz respeito. Na encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco recorre a duas categorias culturais para falar da construção da paz, e com elas termino esta minha breve intervenção. São as palavras arquitetura e artesanato. Para construir a paz é preciso meter em curso, ativar a arquitetura e o artesanato. O conceito de arquitetura vem aplicado ao desenho estrutural da realidade, garantido naturalmente por quadros normativos e por acordos institucionais que se desejam amplos, corajosos e estáveis. Mas a arquitetura política da paz só por si não basta, pois a vida tem, como recorda o Papa, uma natureza laboriosa, artesanal. Por isso, a paz depende das instituições políticas, não tenhamos dúvidas. Depende da arquitetura das sociedades, mas também depende do artesanato, isto é, da criatividade, do empenho, da consciência política e do contributo ético de todos. A paz precisa de arquitetos e de artesãos. Muito obrigado. É uma missão um bocadinho ingrata a minha agora, depois desta intervenção muito inspiradora, fazer um breve comentário, mas é o meu compromisso e, portanto, quero honrá-lo.
E o que vos vou apresentar é uma reflexão sobre o que acabámos de ver e ouvir, e, portanto, é o meu eco pessoal, e não é uma síntese neutra e objetiva daquilo que foi dito. Eu destacaria, aqui na minha cábula, 3 pontos que creio que são, que para mim foram aqueles que mais impacto me causou esta intervenção do José Tolentino Mendonça. A primeira nota à qual fui particularmente sensível é a insistência em que a paz não é uma realidade espontânea, não é, portanto, uma realidade, digamos assim, da natureza das coisas, passo a expressão, mas é uma escolha histórica e uma escolha ética. E, portanto, é uma opção, é, digamos, uma deliberação, não é? E é nesse sentido que o José Tolentino Mendonça fala de juntar, de casar a utopia com a realização. Ou seja, a paz não é um discurso etéreo, não é um discurso metafísico, não é uma referência longínqua, mas, sendo isso, é posta em realização através da escolha de cada um e de cada uma e dos coletivos. Não é? Queria enfatizar isto, que é esta ideia de escolha, de deliberação, de opção, porque isso rasga sociedades, rasga contextos, não é? Nós vivemos num tempo em que há uma espécie de novilíngua orwelliana a respeito da paz, que é aquele discurso que vamos ouvindo todos os dias de que querer a paz é o mais fácil, ou o discurso da paz é cobardia. Esse tipo de afirmações que estão aí, enfim, que são discursos razoavelmente dominantes, passam ao lado desta questão, a meu ver, essencial, que é a de a paz ser uma construção que decorre de uma escolha deliberada e que, portanto, rasga, rompe, opera transformações. Qual é essa escolha? Creio que ficou muito claro na intervenção do Cardeal Tolentino a escolha ser a escolha do primado da primeira pessoa do plural. Ficou claríssimo, creio eu, insistiu muito sobre isso, escudou-se como se fosse necessário, mas enfim, escudou-se um bocadinho na elaboração do Zygmunt Bauman, mas é isso. No fundo, é basicamente essa escolha do primado, do nós, da primeira pessoa do plural, e, portanto, a escolha do primado da hospitalidade contra o primado da hostilidade. É muito essa contraposição que perpassa a intervenção do José Tolentino Mendonça e que me parece ser bastante sugestiva no que diz respeito à escolha que cada uma e os nossos contextos vamos fazendo. Queria chamar a atenção, e de novo volto à minha perspectiva muito pessoal, queria chamar a atenção que me parece que esta escolha é uma escolha que vai em contracorrente. Nós vivemos um tempo, deste lado do mundo, provavelmente um pouco por toda a parte, mas vivemos um tempo, creio eu, é a minha leitura, em que o primado da primeira pessoa do plural tem uma base sociológica forte, a pandemia, tem uma base sociológica forte, a crise climática. Portanto, há um nós que se evidencia aos nossos olhos a partir da nossa experiência cotidiana de envolvimento nestas circunstâncias que são as nossas. Portanto, o nós tem força sociológica e, no entanto, sendo sociologicamente, digamos, evidente, há um discurso, há um viés ideológico que lança anátemas sobre o uso do nós. O que mais há à nossa volta são discursos segundo os quais esse primado da primeira pessoa do plural é totalitário. Esse primado da primeira pessoa do plural é aniquilador das liberdades individuais. E, portanto, o que mais há é um discurso à nossa volta, que é o discurso da apologia da primeira pessoa do singular, contra a primeira pessoa do plural.
a primeira pessoa do singular como sendo aquilo que realmente conta, sendo que a primeira pessoa do plural é uma ameaça. É uma ameaça aniquiladora das liberdades. E eu creio que esse discurso é claramente dominante, é a minha perspectiva, e se o Tolentino estivesse aqui, eu atirava-lhe com esta para ver como é que ele reagia. Estou convencido que ele diria que sim, que é verdade, e que estaria de acordo com esta coisa. Mas, enfim, logo se vê. Portanto, eu acho que é isto que justifica aquelas afirmações do poeta José Tolentino Mendonça, que é não somos companhia do mesmo barco, só mesmo o poeta é que se lembrava de utilizar essa coisa. Não somos companhia do mesmo barco, não somos locatários, não nos sentimos locatários da mesma casa comum. E não sentimos justamente porque o clima cultural em que estamos mergulhados desvaloriza isso e até desautoriza isso, se não mesmo anatomiza isso. Pronto, o primeiro ponto está feito, vamos ao segundo. O segundo é este. Acho que fica também muito claro, e eu concordo muito com essa perspectiva, de que escolher a primeira pessoa do plural é construí-la. Ou seja, lá está, utopia em realização. É, portanto, realizar isso, é dar densidade concreta a isso, não é? É um bocadinho aquela coisa, aquela ideia que o Tolentino martela muito insiste muito nesta intervenção, que é afirmar o primado do bem comum contra o primado da economia que mata, utilizando a expressão muito conhecida do Papa Francisco, não é? Portanto, afirmar o primado do bem comum contra o primado da economia que mata. Sendo que o termómetro disso, como ele disse, é o lugar que os pobres ocupam nas nossas sociedades. E, portanto, isto faz-nos remeter a todas as outras conversas que fomos tendo neste ciclo, a começar pela do Daniel Oliveira, a propósito justamente da justiça social como um elemento da paz. Agora, o que eu queria dizer é que, e também tenho muita pena de não ter aqui o nosso convidado, mas acho que o que me parece que isto traz é que isto não é uma questão de boa vontade. Isto não é uma questão de atitude de coração e portanto, de escolha individual. Eu acho que isto implica construir o nós, construir este primado da primeira pessoa do plural, implica trabalho de confronto com as estruturas que produzem individualização e que produzem segmentação e que produzem hierarquização. Isto é, que negam o nós. Ou seja, este combate estrutural, este confronto estrutural parece-me ser... E, portanto, há aqui, se quiserem, pondo as coisas como eu sei pôr, mal ou bem, isto implica combate político. Não há, para mim, a menor das dúvidas a esse respeito. Mais ainda, num tempo de radicalização como aquele que o Tolentino, citando o Papa Francisco, chama a atenção, que é o das nossas sociedades já não viverem apenas... ou melhor, nas nossas sociedades, a exclusão já não ser apenas a velha exploração, já não era pouco, mas ser a produção de sobras humanas. Foi uma questão que terão ouvido, ele cita isso, e é uma parte marcante de vários textos, mas sobretudo do Papa Francisco, a Evangelii Gaudium. E, portanto, isto significa concretamente que construir o nós passa pelo combate político, pelo combate contra estruturas sociais, estruturas económicas, estruturas culturais, políticas, o que for, que geram a cultura do descarte, ou que geram e gerem a cultura do descarte, não é? A prática do descarte. Portanto, construir o nós não é construir uma harmonia zen, não é construir uma coisa que agora ficavam aqui aquelas flautas de Pan a tocar e nós entrávamos em meditação profunda. Construir o nós não é isso. Construir o nós dá atrito, dá desgaste, dá confronto. Isso paga-se. Pronto. Portanto, não é uma coisa suave, não é uma coisa light. É mesmo escolher lados. Não é a harmonia da inclusão, a harmonia da inclusão perfeita e angélica e celestial. Não é.
É qualquer coisa que tem tensão por dentro. Muito bem. Pronto, já estou a falar demais, mas não queria deixar de dizer mais duas coisas. A primeira é que há aqui uma dimensão que naturalmente o José Tolentino Mendonça convoca para a sua reflexão, que é o lugar da cultura. Não é? Enfim, como é óbvio, sendo ele quem é, acho que é perfeitamente natural que o tenha convocado e tem autoridade mais do que suficiente para o fazer. Ou seja, esta ideia de que há uma espécie de cimento, não é? deste confronto, e esse cimento é o de um olhar diferente, não é? de uma conversão do olhar, é uma expressão que ele utiliza, de uma conversão do olhar. Isso é a cultura. Ou seja, essa ideia, essa dimensão que passa por utilizando as palavras do Leonardo Boff, uma nova ótica para uma nova ética. Ou seja, mudar o olhar para termos um julgamento diferente sobre a realidade que está. E, portanto, isso é o cimento desta transformação que passa pela afirmação do primado do nós. Finalmente, a última coisa que eu queria dizer foi também a última que o cardeal Tolentino sublinhou na sua intervenção, que é a combinação entre arquitetura e artesanato. Parece-me uma sugestão bastante importante, e até para concluir estas nossas conversas, estas 6 conversas que fomos tendo aqui na nossa faculdade. Porquê? Porque o que ele distingue, ele utiliza essas duas expressões para trazer 2 dimensões que se complementam. Uma dimensão mais de macro e uma dimensão mais de micro. Uma dimensão mais de estrutura e outra dimensão de rostos concretos de cada um e de cada uma. E esta é uma polémica que nos acompanhará sempre, nunca se resolverá. Esta complementaridade ou esta tensão dialética entre políticas e relacionamento pessoal. Ou esta tensão dialética entre políticas e criatividade, gesto pessoal. Não é? É uma discussão, por exemplo, que atravessa muito a polémica entre justiça, solidariedade versus caridade. É muito esta discussão que aparece, não é? Ou seja, qual é o lugar do rosto concreto do outro, do corpo concreto do outro e da outra na transformação. E queria terminar, porque isso me evocou este pensamento, queria terminar este comentário lembrando de Maria de Lourdes Pintacilgo, por uma razão, porque ainda no outro dia com um conjunto de amigos e companheiros falávamos disso, justamente porque um dia, alguns nos anos 70, enfim, já não sei o contexto, mas enfim, estenderam a Maria de Lourdes Pintacilgo uma ratoeira, só posso interpretar desta maneira, que era a velha questão que a minha geração e outras gerações aqui presentes enfrentou muito nos tempos da sua formação humana, que era o confronto entre mudar estruturas ou mudar mentalidades. O que é que devia vir primeiro? É aquelas perguntas que se atiram às pessoas para ver o que é que elas respondem, sendo que é sempre a outra coisa que estava certa e aquela estava sempre errada. E perguntaram, enfim, acho que foi, não sei se foi uma pergunta, se foi, enfim, qualquer coisa, uma provocação, e que era, o que é que há de vir primeiro? Estávamos em pleno período revolucionário em Portugal, portanto terá sido 75, 76, o que é que deve vir primeiro? A transformação das mentalidades ou a transformação das estruturas? E a Maria de Lourdes Pintacilgo, enfim, terá respondido na altura, mas sobretudo legou-nos um texto, que é um texto muito importante, um texto fundador até do seu pensamento público, digamos assim, e que é um texto chamado Mudar a Vida, e que justamente o que diz é nem é primeiro mudar as estruturas, nem é primeiro mudar as mentalidades. É tudo em conjunto, é tudo em articulação, porque o mais importante, diz ela, o mais importante é mudar a vida. E portanto, digamos, mudar a vida é que há de ser o foco, e isso faz de mudança de estruturas e de mudança de mentalidades em articulação, evidentemente. E, portanto, artesanato e arquitetura. É tudo isso que é preciso para o trabalho de criação de dinâmicas de paz.
Pronto, este foi a minha reação à intervenção do José Tolentino Mendonça, e como tínhamos combinado, creio que agora o que faz sentido é que cada uma se sinta totalmente à vontade para fazer comentários, não a mim, que se quiserem, tudo bem, não tenho nenhum problema com isso, mas sobretudo comentários ou, enfim, ecos da intervenção do José Tolentino. Eu limitar-me aqui deste lado a dar palavra e pronto. Haverá sempre uma primeira pessoa a fazer, isso é absolutamente inevitável. Vai ser o José Vieira Lourenço. José, tem calma que vem aí o microfone, o Dário tem ali o microfone. Mas é preciso, porque isto tem que ficar gravado para a posteridade. Portanto... Eu queria agradecer a tua segunda parte, mas eu acho que isso está aí um bocado combinado com o Tolentino, quer dizer, aí um bocado de batota, quer dizer, tu deves ter estado a falar com ele ao telefone e dizer, você disse isto, eu agora vou dizer isto, concorda? Deve ter dito que sim. Não, mas depois desta... Pois, foi, eu imaginei que sim. Mas depois desta minha brincadeira, que só acontece dada a confiança que eu tenho contigo, senão não seria capaz disso, pronto, outra pessoa. Eu gostei muito do começo do Cardeal Tolentino, porque nos recordou uma coisa que é fundamental. Foi ao grego, paz, a Irene, não é? Aportuguesando, Irene quer dizer paz. Se houver aqui alguma Irene, é Maria da Paz. E etimologicamente quer dizer entrançar. E o que nós estamos a fazer neste momento na Europa, no mundo inteiro, é assistir a esta terceira guerra mundial, como disse o Papa Francisco, a terceira guerra mundial aos bocados, que ele nos recordou. E o problema de base é este, é a dificuldade que nós temos em entrançar as coisas. Como é que isto se entrança? Há um tribunal internacional que diz que o Putin é má pessoa e, portanto, tem que ser julgado. A Rússia não acredita no tribunal, nem o subscreveu, a China também não. Portanto, pode ir à China à vontade, que lá ninguém o prende. Se vier a Portugal, o nosso ministro já disse que o prendia. Não? Cá não se atreva a vir, que ele é logo preso. Os ucranianos também não assinaram esse acordo, portanto... Como é que isto se entrança? Esta é a grande questão que, se calhar, está na ordem do dia. E eu gostaria de ver aqui, da parte da ONU, muito mais colaboração do que o que tem existido. Se calhar estou a ser injusto para a ONU, mas o entrançar tinha que ter um papel mais decisivo da ONU. Era só isto que eu queria dizer. Bom, eu queria só deixar um conselho de sobriedade em relação ao entusiasmo na construção do nós, desvalorizando o eu. Porque o século XX não foi há 2000 anos, foi ontem, e os maiores crimes, que as maiores utopias, foi em nome do nós e apagando o eu. Portanto, é óbvio que a economia que mata existe e é mau, e as Goldman Sachs e toda a falta de consciência social e o lucro e o dinheiro como deuses, mas, atenção, o nós, de facto, não é consensual, e em nome do nós fizeram-se coisas horripilantes que desvalorizavam explicitamente e substantivamente o eu. Então eu só queria sublinhar aqui estes dois pontos, têm a ver com a arquitetura e o artesanato, e também com esta sugestão de tensão, que é real, entre políticas e gesto, e pensar de facto que as pessoas que fazem a diferença não são as que fazem o gesto ou as que fazem a política, são as que conjugam, como também terminaste muito bem, conjugam isto na vida.
E é muito engraçado perceber que há pessoas que fazem a diferença radicalmente quando conseguem ser estruturantes, ou seja, quando conseguem mudar a estrutura pelo gesto, e o gesto não vive ausente dessa estrutura. E o Papa, um exemplo, obviamente, entre outros, mas o Papa consegue fazer isso. E às vezes a sensação que temos, consegue porque também não está a falar para os outros, porque mudou a estrutura interna, por exemplo. Podemos passar o tempo todo a dizer mal dos outros, mas depois em casa não organizamos a casa. E essa capacidade de estar a jogar a vários níveis ao mesmo tempo impressiona. E algumas estruturas, e penso na ONU em concreto, temos a sensação do discurso, nem sempre temos a sensação da mudança. E ultimamente temos a sensação do discurso impotente. É que as palavras já não mudam só por si. E, portanto, também como é que as estruturas que garantiam ou eram referência, e a ONU foi um exemplo, de caminho, de mudanças, de defesa da paz, por exemplo, como é que elas vão sobreviver a um milénio, ou se quisermos a este século XXI, onde isso já se nota claramente que não é suficiente. Só isso. Eu começo exatamente pela mesma questão que foi levantada anteriormente. O nós. Que nós? Eu conheci, ou tenho vivido, no período em que pude conhecer 8 papas. Cada um com a sua linguagem própria. E ao mesmo tempo fui acompanhando as sociedades, sobretudo agora em relação aos papas das sociedades cristãs, referindo-se sempre ao último Papa. Os outros ficam esquecidos. Isto obriga a relativizar muito as coisas. Os diagnósticos praticamente são conhecidos e não sei se serão os que mais interessam, porque de facto o que interessa é a realização da paz. A realização da paz e a construção, portanto, de um nós verdadeiro, onde as pessoas se encontrem, pessoa a pessoa, corpo a corpo, coração com coração. Não é esta paz que o mundo conhece, nem que o mundo está, digamos muito sociologicamente, filosoficamente, a descrever. Eu estranhei que o cardeal Tolentino, sendo um membro da Igreja, não se tenha lembrado, enfim, da pessoa que, no meu entender, é a pessoa que traz a paz. O que é capaz de nos construir a paz, ou com quem nós podemos construir a paz. E recordo, na última ceia de Jesus com os seus discípulos, que lhes disse: eu deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. A paz que vos dou não é a paz que o mundo dá. Portanto, é uma paz que eles, os que o ouviram, e nós que o ouvimos, temos de construir. Portanto, um nós que seja de facto um nós. Eu estou de acordo que este nós é político também, que é um nós que é profundamente de luta, mas não é de luta agressiva, não é de luta onde entre qualquer tipo de violência, de agressividade. É uma luta pacífica. É claro que leva ao martírio. E eu estranho que estes papas todos, estes cardeais, etc., não arrisquem o martírio. Está tudo dito. Não está bem, bom, mais uma vez feridos por esta, enfim, é um privilégio de vir aqui, não é? Enquanto tenho aqui para Lisboa, mas infelizmente.
Mas o caso é este, quer dizer, enfim, concordo com tudo, que eu disse o Sr. Cardeal. Agora, eu estou preocupado com o futuro próximo da política do mundo. Enfim, eu tenho uma ligação muito grande à Índia, mas qualquer maneira, a embaixadora em Lisboa, no Diário de Notícias de anteontem, deu uma entrevista em que diz que não está preocupada, aos países não se devem preocupar com a falta de democracia noutros países. Eu acho que é uma preocupação com os países todos, mesmo que não é o nosso. Quer dizer, se não há uma preocupação mundial com que haja liberdade e paz e democracia, isto é tremendo. E a mim, professor, o partido, que é o mais povoso do mundo já, e aliás tem lá mais famílias do que cá, quer dizer, vou falar, portanto, em breve, daqui a 8 dias estou já a caminho, me preocupa que uma embaixadora, portanto, não esteja preocupada com que realmente os países e as pessoas de outros países se preocupam com a falta de democracia em alguns países. E começa a haver esta situação atual, enfim, não vou dizer nomes de países nem nada, todos sabem o que eu quero dizer, e saberão se calhar a minha posição política, que não haja realmente democracias em países que era bom que tivessem, não é? Enfim, mas já está a perceber o que eu quero dizer, não é? Interessante realmente esta dimensão da cultura como o lastro, o cimento, o construtor da paz. Mas eu acho que há uma dimensão, provavelmente ela está implícita em tudo o que foi dito, mas é a dimensão da educação, educacional. Ou seja, como é que as nossas instituições de educação, desde os berçários, passando pelos vários graus de ensino, até ao ensino universitário, permeiam esta cultura da paz. E já não é só premiar, é premiar, é enraizar esta cultura da paz, portanto, na prática do dia a dia e na prática das mentalidades das pessoas, dos utentes que a frequentam. Eu tenho uma enorme reserva a voltar a falar, porque isto não é para falar comigo, portanto não creio que seja... Tenho muita vontade, mas não acho que deva fazer, porque isto é um diálogo que se manteve com um pensamento que foi aqui exposto e, portanto, acho que é assim que deve ser. E, portanto, estou a fechar o caderno que é para resistir a falar e pronto. Mas queria só, enfim, para concluir, depois eu sei que o diretor da faculdade quer também ter uma palavra de encerramento, mas eu queria só dizer-vos que, enquanto, enfim, a pessoa em quem a faculdade confiou esta responsabilidade de organizar estas conversas, creio que esta última conversa com o Cardeal Tolentino, nas condições que foi possível ter, creio que ela tem a vantagem grande, tem muitas vantagens grandes e talvez aquela que me apeteça agora destacar seja a de que foi possível com a sua intervenção muito elegante, muito cuidada do ponto de vista terminológico, como é próprio daquela pessoa, sintetizar um bocadinho aquilo que foi a linha que conduziu estas conversas, não é? Ou seja, em primeiro lugar, a paz como algo que é uma condição dinâmica, não é uma condição estática, é portanto resultado de um programa que se vai fazendo e que se vai alimentando, não é? E eu acho que isso percorreu as várias conversas desde a primeira hora, porque quando falamos de justiça social, ou de justiça climática, ou de justiça histórica, ou do que seja, é disso que estamos a falar. E, portanto, creio que isto sintetiza bem este ponto. E em segundo lugar, digamos, como é que eu ia dizer, a natureza muitíssimo exigente que é o trabalho pela paz. Eu gostava muito de insistir nisso, porque vivo particularmente preocupado com a hegemonia que foi conquistada pelo discurso que desvaloriza o esforço, que desvaloriza a dificuldade de trabalhar pela paz. A ideia de que, no fundo, há uma estratégia, às vezes deliberada, a maior parte das vezes preguiçosa, que é a de confundir o trabalho pela paz com uma coisa light, uma coisa
fofa, uma coisa, digamos, levezinha e que, lá está, com as flautas de Pan a tocarem e com os anjinhos todos a esvoaçarem por aqui. Esquecendo muitas vezes deliberadamente como justamente digamos, a conquista da paz é uma coisa particularmente difícil do ponto de vista social, do ponto de vista económico, do ponto de vista cultural e do ponto de vista pessoal também, não é? Pronto, e portanto esta questão parece-me ser muito, muito importante. Acho que as 6 conversas tiveram essa preocupação, esse propósito, e portanto espero que as pessoas que foram aparecendo uma vez, 2 vezes, 6 vezes, que tenham dado por bem emprego o tempo que aqui despenderam, porque acho que isso era o propósito da faculdade. Mas não sou eu que devo falar em nome da faculdade, é quem neste momento tem a responsabilidade de a dirigir e, portanto, Álvaro, se faz favor. Está? Obrigado. Desculpem ter chegado tão atrasado, eu queria estar aqui convosco desde o início, tinha dito isso ao José Manuel Pureza, mas estávamos numa visita com estudantes da faculdade, aliás, uma visita muito interessante ao Olimpos, e o processo, a tarde atrasou-se e não cheguei a tempo. Mas há privilégios do diretor, portanto eu já tinha ouvido o vídeo do Dom Tolentino, portanto, Dom Tolentino Machado, como me chamou as beiras hoje, exato. Há sempre uma gafe na imprensa, não é? Há sempre. E foi gratificante ouvi-lo, como é sempre gratificante lê-lo. É claro, nós sabemos que a ideia do José Manuel Pureza foi brilhante, convidar o cardeal Dom Tolentino Mendonça. Era muito difícil que ele viesse, já houve várias tentativas. É um homem muito solicitado, é uma estrela do pensamento e tem imensas coisas para fazer. É Prémio Universidade de Coimbra e, portanto, tem responsabilidades também com a universidade que justamente o distinguiu. E, portanto, é uma pessoa que tem sempre uma relação muito cordial e muito atenciosa com a universidade, mas penso que já foi muito bom ter tido a generosidade de gravar um vídeo e de partilhar o seu pensamento connosco neste ciclo de meia dúzia de conversas sobre a paz. Eu gostaria apenas de fazer um agradecimento que é coletivo, seguramente, muito sentido ao professor José Manuel Pureza. Ele regressou um pouco atónito da Assembleia da República e houve um dia que eu o vi à roda no jardim e então perguntei-lhe, é verdade, estou a fazer ficção literária, evidentemente, exato. Exato. Não, e falando a sério, desafiei o José Manuel Pureza a propor à faculdade uma iniciativa que fosse boa para todos e que promovesse uma reflexão eventualmente em torno dos temas da paz e da guerra. Como sabem, os cursos de Relações Internacionais aqui na faculdade são uma criação recente, de meados dos anos 90. O José Manuel Pureza, juntamente com o professor Luís Moita, saudoso professor Luís Moita, foi um dos mentores, já agora digo o nome dos restantes, João Carvinho, Boaventura de Sousa Santos. Foi uma criação da faculdade, mas em boa hora as relações internacionais surgiram como área de conhecimento e, desde logo, adotaram uma certa especialização, não exclusiva, nos estudos da paz. E, felizmente, há um grande reconhecimento da faculdade, das colegas e dos colegas que são investigadores e docentes nos estudos da paz e, portanto, há aqui uma coerência muito radical, diria, neste ciclo de conversas que não tem apenas um critério de oportunidade devido à guerra na Ucrânia. Há muitas outras guerras e julgo que foi uma reflexão cuja rede foi lançada ostensivamente ao largo, não subscrevendo um conceito demasiado redutor nem estrito de paz. A paz não é apenas a ausência da guerra, nem a estabilidade, por vezes falsa, muitas vezes, nas relações interestatais. Há muitas pazes, historicamente, a Pax Romana, a paz de Westfália, a paz de Versalhes, a paz podre de Viena. Há muitas pazes, a própria paz da ordem internacional liberal do pós-guerra, que hoje está em profunda erosão,
Mas, na verdade, hoje, na sociedade em que vivemos, o conceito de paz tem outras declinações, sempre teve, e ela relaciona-se muito com a luta pelo combate às desigualdades e pela construção de várias justiças. Foi, no fundo, o lado positivo da fotografia da paz que o José Manuel Pureza formulou conceptualmente e que trouxe aqui a debate. A justiça climática, a justiça histórica, o combate às desigualdades, aquele relato mais jornalístico, impressivo, de grande qualidade que a todos nos impressionou da Cândida Pinto. Acho que foi um ciclo de mão cheia. Estamos muito gratos ao José Manuel Pureza pelo trabalho de imaginação de curador. Acho que ele nunca imaginou ter este título de curador, que é sempre muito... Exato. O curador é alguém que cura e ele curou de imaginar um ciclo de conversas sobre a paz que foi magnífico e que devolvemos à faculdade e que, além do mais, teve a grande vantagem de abrir a faculdade à comunidade, à cidade. Como eu tanto defendo, é muito importante que pessoas como vós, houve aqui um público relativamente estável que veio praticamente a todas as sessões, e isso demonstra também a popularidade, nomeadamente política, do José Manuel Pureza, ele saberá, mas é muito importante que pessoas que não estão a frequentar a faculdade e que têm perfis diversos, já por cá passaram, venham à universidade e, neste caso, à Faculdade de Economia. Aproveito a oportunidade para vos dizer que agora, nos primeiros dias de abril, vamos ter, no âmbito dos 50 anos da faculdade, uma exposição sobre o 25 de abril. O 25 de abril comemora-se só para o ano, mas comemora-se todos os anos em abril, e quando um homem quiser, um homem e uma mulher, naturalmente, e vamos ter uma exposição de Alfredo Cunha, intitulada Os Rapazes dos Tanques, o grande Alfredo Cunha, fotógrafo do presidente Mário Soares, Ramalhianos também, portanto, um dos melhores fotojornalistas portugueses, meu amigo, privilégio meu, que nos emprestou esta exposição e que vai invadir aqui os espaços da faculdade, e acho que é uma oportunidade para as pessoas da cidade virem até à faculdade e para interpelarmos os estudantes sobre as imagens lendárias do 25 de Abril, que é muito importante para construirmos uma outra paz, que também esteve aqui em debate, que é a paz da não desmemória ou daquela paz que combate o esquecimento, que é muito importante. Portanto, eu proponho palmas sonoras para o José Manuel Pureza, que ele bem merece.